os sonhos em nossos corações, o Senhor, Ele contempla a cada coração. E é o Senhor que realiza os nossos sonhos. E nessa noite, Deus, Ele tem o poder e a autoridade de realizar aquilo que está no teu coração. O livro, a coisa diante, nós vamos ver o evangelista Lucas escrevendo uma das mais belas literaturas a qual ele nos deixou. Lucas, ele nos relata histórias, acontecimentos que Mateus e Marcos ele não relatou. Lucas, ele tem uma preocupação maior com convívio familiares, com pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pelos fariseus também. E Lucas, ele vem nos contando a história, uma preocupação imensa com as viúvas, com os órfãos. E o texto que lemos, Lucas, ele está falando de uma viúva. E o texto anterior vem nos dizer que Jesus ele estava iniciando seu ministério. Em 3 anos e meio de ministério que Jesus ele teve sobre a terra, foi um ministério curto, mas poderoso, cheio de glória, aonde operou milagres e maravilhas. E dentro desses 3 anos e meio, eu vejo Jesus ele entrando na cidade de Cafarnaum. E quando chega em Cafarnaum, a Bíblia vai nos dizer que foi um servo de um homem, de uma autoridade a Jesus, e diz: o meu servo ele está enfermo. E Jesus ele estava indo para a casa do servo, o homem mandou o servo e falou: sou eu homem de autoridade. Se eu dizer para o meu servo vai, ele vai. Se eu dizer para ele vem, ele vem. Senhor, se o Senhor dizer apenas uma palavra, o meu servo vai ficar bom. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: basta uma palavra de Deus para ele mudar a sua história. Basta uma palavra de Deus para ele mudar o mundo da sua vida nessa noite. E o Deus Todo-Poderoso ele se faz presente no ambiente. Jesus, após de realizar esse milagre, ele entra numa cidade chamada Naim. Nos dias de hoje é a atual cidade de Naim. E Jesus ele está entrando naquela cidade, ele está seguindo, e o seu ministério ele estava muito populoso. A multidão por onde Jesus passava, a multidão seguia os passos do mestre e ouvia as mensagens, via milagre e todo o acontecimento que estava acontecendo. Mas na cidade de Naim estava acontecendo um funeral. E Lucas vai nos dizer que era o filho único daquela vida. O seu esposo, há um tempo atrás, já havia falecido. Aquele homem ele sonhava, tinha sonhos, tinha projetos. Mas quando morreu, o seu sonho morreu junto com aquele homem. Automaticamente os seus sonhos foram introduzidos para a vida daquele homem. Só que lidar com as perdas não é difícil. Lidar com as perdas é muito difícil. E aquela mulher estava perdendo o seu ente. Lucas, por ser um médico, ele não vai nos trazer a causa que levou aquele homem ao óbito. Mas ele morreu e passou algum tempo, o seu filho morreu, tudo indica que seja algo genealógico. E aquele menino chegou a falecer. No século I, para uma mulher, ela se sustentar, prover para dentro da sua casa, era algo muito difícil, porque havia poucas oportunidades. Aquela mulher agora estava sozinha, porque o seu esposo morreu, o seu filho morreu, e ela não tinha mais ninguém por ela. E ela estava indo sepultar o seu único filho. E quando ela está a caminho do funeral, talvez ela está chorando, canteando muito, porque estava perdendo algo que ela batalhou e conquistou. Mas ela está vendo os seus sonhos, os seus projetos indo ser sepultados naquela hora. Quando entramos dentro de um cemitério, em um cortejo fúnebre, quando estamos andando no caminho da sepultura, quando olhamos ao nosso lado, nós nos deparamos com os túmulos, pessoas que morreram. E junto com aquelas pessoas não morreram apenas os seus corpos, mas morreram os seus sonhos, morreram os seus projetos e tudo aquilo que aquelas pessoas tinham acreditado.
daquele túmulo estão, talvez, a data que aquele homem nasceu e o tempo que aquele homem morreu. E quando entramos dentro do cemitério, começamos a fazer contas. Ele viveu 20 anos. E quando entramos dentro desse lugar, nós começamos a refletir na nossa vida. Em algumas lápides dizem a escrito: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e o Senhor Jesus Cristo, Ele nos recompensará. E andando naquele caminho, começamos a pensar na nossa vida. E aquela mulher está seguindo esse caminho e está chorando. E a multidão está seguindo, está com ela. E por mais pobre que a família seja naquela época, ela contrataria 2 flautistas e uma carpinteira. E o funeral daquele menino está seguindo. Ela está vendo o seu sonho ser levado à sepultura. E depois que desce a sepultura, não tem mais sonho. E está seguindo, e talvez as carpinteiras, elas estão cantarolando um canto. Eles estão dizendo: o herói, o leão, o herói, o leão, dizendo que aquele menino, ele lutou contra a morte, só que ele não prevaleceu. A multidão que está em sua volta está chorando, e as carpinteiras não cessam de cantar lá aquele canto, ensinando uma dor que está sendo paga para chorar. Talvez dentro do seu coração ela não está chorando porque está sentindo a falta daquele menino, mas porque está sendo paga para chorar a dor daquela mulher. E quando ela está seguindo, as carpinteiras estão cantarolando: o herói, o leão, o herói, o leão. Só que na cidade de Naim está entrando o leão da tribo de Judá. E um dos anciões me disse: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz da vida, venceu. E quando Jesus chega, cessa todo o pranto. Quando Jesus chega, você tem que enxugar as suas lágrimas. Quando Jesus chega no ambiente, Ele muda a história. Quando Jesus chega, Ele muda a trajetória. O chão sai, a tristeza é retirada. E o nome do Senhor é glorificado. Esse texto de Lucas, ele nos relata: a vida daquela mulher está desmoronando, está acabando. Aquela mulher não tem motivo para sorrir, não tem motivo para se alegrar, porque ela está vendo tudo indo abaixo. A sua vida está desmoronando. E quantas vezes não temos sonhado, nós arquitetamos ou projetamos as nossas vidas e vemos os nossos sonhos morrer, e então novamente vemos os nossos sonhos, os nossos projetos morrer, não sair do papel. Mas o Senhor, Ele está no ambiente, e Ele te diz nessa noite que Ele para todo o cortejo para te dar vitória. Quando Jesus chega diante aquela cerimônia fúnebre, aquela procissão fúnebre, as carpinteiras estão cantarolando, a multidão está vindo com aquela mulher, e há 4 homens que estão carregando um esquife, 2 na frente e 2 atrás, e eles estão levando o sonho daquela mulher para a cova. Há muitas pessoas que estão querendo levar os nossos sonhos, os nossos projetos para ser sepultados. Querem acabar com a nossa história e estão levando para a cova. Mas a história vai nos dizer que Jesus chegou e, olhando para aquela mulher com íntima compaixão, se compadeceu dela. Quando Jesus ele olha para uma pessoa, Jesus não precisa dizer uma palavra. Quando Jesus olha, os seus olhos são como chama de fogo. Quando Jesus olha para aquela mulher, talvez aquela mulher sentiu paz no coração. Ela não sabia
chore. Mas ele disse: mulher, não chores. Talvez ela falou: mas quem é chore? Já perdi o meu esposo, já perdi meu filho. Ele me dizer para mim não chorar. Mas Lucas, ele não diz que essa mulher disse nada. Jesus se aproximou daquele menino e, tocando aquele menino, ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o menino levantou. Quando Jesus ele chega na nossa vida, muitas das vezes nós estamos desmoronando, estamos indo para um caminho que não tem mais volta. Mas quando Jesus chega, ele muda a história. Ele diz: para, porque eu cheguei na vida dele e vou mudar a história. Queridos, a Bíblia vai nos dizer, a história não a Bíblia, que quando o cortejo passava pelas portas da cidade, aquelas portas não se fechavam. E existem pessoas que querem fechar as portas em nossas vidas. Apocalipse vai dizer: eles que têm uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar, só o Senhor. Estão querendo fechar as portas na sua vida, estão querendo acabar com a tua história, estão querendo colocar um ponto final, mas a única pessoa que pode colocar um ponto final na minha, na sua história, é Jesus de Nazaré, aquele que venceu na cruz do Calvário, aquele que entendeu o céu na terra. Filipenses vai dizer: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para terminar em Jesus Cristo. Eu quero te dizer agora nessa noite: estão querendo acabar com a minha história, estão querendo te levar para a sepultura, mas o Deus Todo-Poderoso, ele chega nessa noite e diz: para, levanta. Não queremos perder, sempre queremos ganhar. E aquela mulher estava perdendo o que ela tinha de mais precioso, que era o seu filho. Eu comecei a imaginar essa história. Eu comecei a ver aquele menino, ele falece, ele está dentro da sua casa, talvez ele está dentro do cortejo. E todos vão diante daquela mulher e diz: mulher, não chore. Diz a Bíblia que todo funeral naquele tempo demorava 3 dias para sepultar o corpo, que ele pensava que o Espírito estaria em cima dele. Nós vamos ver a ressurreição de Lázaro.